pastores, Pai, que Deus permite que a gente esteja aqui, Pai, fazendo esse caso nessa noite. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito sobre nós venha a ser derramado, Pai, e influenciado, Deus, a Tua palavra sobre nós, Pai, que possamos perceber e corresponder, Pai, com o que o Senhor está fazendo no nosso meio, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoa os que estão aqui, abençoa os que estão vindo, Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, glorificar o Teu santo nome, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos começar. Rafa, você fecha um pouco a porta ali, que acho que o barulho vai ser grande. Porque semana passada nós vimos prodígios. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho aqui. Palavra de ciência, milagres, né? E prodígio nós vimos, né? Semana passada. Lembra que falamos sobre difícil de fazer, depois milagres realizados por alguém, tá? Então hoje vamos falar sobre milagres, tá? Então, o que nós temos aqui? Êxodo 4, versículo 21. Êxodo 4, sempre nós vamos trabalhar, já falei isso, né? Sempre com o Velho Testamento, a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, a Nova Aliança, para a gente poder ver que muda algumas coisas, tá? Então, Êxodo 4, 21, diz assim: E o Senhor disse ainda a Moisés: Quando voltares ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas ou milagres que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração e ele não deixará o povo livre, tá? Então aqui a primeira palavra que fala sobre milagres, ou o significado de milagres é sinal de um evento futuro, ok? E vamos agora para Êxodo 7, 9. Diz assim, Êxodo 7, versículo 9: Quando o Faraó vos disser, apresentai algum milagre, dirá Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o Faraó, disseram como o Senhor, e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou a vara diante do Faraó e diante dos seus subordinados, e ela transformou-se em uma serpente. Você sabe a história? Aí eles vão, né, ele faz uma serpente também, e aí a vara de Arão, lá de Moisés, come as duas cobras, tá? Então, o que é para nós no Antigo Testamento de milagres? Era basicamente sinais de um evento futuro, ou seja, que iria acontecer, tá? Quero que você abra comigo também no Novo Testamento agora, Mateus 7, 22. Vamos trabalhar com Mateus 7, 22 para mostrar 7, 22. Diz assim, Mateus 7, versículo 22: Naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome nós expulsamos demônio? No Novo Testamento para milagre, que aqui a palavra original é dunamis, ou um poder, né, manifesto, tá? Então, você tem que pensar uma coisa comigo. Sempre para haver um milagre ou um prodígio que vimos semana passada, sempre para realizar algo, sempre precisa de antes começar. Antes de receber isso, precisa de uma palavra de conhecimento. Lembra que falamos sobre a palavra de conhecimento? É quando eu consigo ver o que a pessoa não está vendo. Ou seja, uma cura, seja uma manifestação demoníaca. Então, é uma palavra de conhecimento que vem sobre você, que você sabe o que é para fazer. Se é para orar por expulsar demônios, se é orar por cura, se é orar por, enfim, por receber o Espírito, enfim. Mas sempre os milagres, os prodígios nunca vêm antes de você receber uma palavra de conhecimento, tá? Então, aqui na minha apostila está: a vida em geral é um milagre, né? Mas o que eu quero fazer aqui são milagres incomuns, diferentes do nosso habitual do dia a dia. O relato de milagres espetaculares são mais frequentes em áreas do Evangelho relativamente novo. Temos relatos de lugares onde o Evangelho começou a ser pregado, e a água foi transformada em vinho, e pessoas ressuscitaram, multiplicou pães
E no calendário judaico, David Stern fala uma coisa interessante. Diz que a integridade do Evangelho exige que a credulidade seja evitada e que se apliquem critérios para avaliar as evidências que, no mínimo, sejam tão elevados quanto os critérios usados para certificar tais tipos de fatos. Nós temos legal que o critério para que você possa gerar, né, esse milagre, ele tem que ser muito bem resolvido, cara. É bíblico isso? Então sim, eu gosto do David Stern, ele sempre traz uma clareza para nós, tá? O primeiro milagre que nós vemos é João 2. Vamos para João 2 e a gente vê o milagre de Jesus transformando água em vinho. João 2, do 5 ao 9. João 2, versículo 5 diz assim: Então sua mãe disse aos atendentes: Fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Versículo 7. Jesus lhes ordenou: Enchei de água as talhas, e eles se encheram completamente. Versículo 8. Então lhes disse: Tirai agora um pouco, ele vai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Versículo 9. Assim, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora ou soubesse os atendentes que havia tirado a água, chamou o noivo. Versículo 10. Ele lhes disse: Todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Essa é a primeiro milagre de Jesus que nós vemos, né? E essa palavra para milagre, aqui em João 2, é sinal. Então, o milagre também é um sinal, né? Nós vamos dizer que esse sinal para o evento futuro. Ou seja, aqui mostrava que Jesus, o ministério dele seria baseado em muitos milagres. A primeira coisa que ele faz é uma coisa que era difícil demais, né? Uma coisa é você transformar uma fruta, o suco dela em fermentar e transformar em algo, né? O próprio uva se transformar em vinho é um processo químico. Mas o que Jesus fez, cara, foi incrível, né? A água que não tem como combinar com nada, né? Essa água, só ela por si só tá bom. E ele transforma isso em vinho, ou seja, ele muda a matéria, né? Isso eu acho incrível. Quando você lê isso, você, cara, Jesus ele mudou a matéria do negócio, ele mudou. E aí fala, ali os caras que entendiam, os sommeliers, né? Falam, cara, esse aqui é o melhor vinho, cara. Nunca tomei um vinho tão bom quanto esse. Ou seja, Jesus transformou a água em algo que era muito algo insípido, inodoro e incolor. Isso aí, ao contrário, né? Ele mudou tudo. Cara, incrível, cara, incrível. Eu fico assim pensando, cara, devia ser muito doido ver isso acontecendo, cara. Então, sempre, como fala que lá no sinal do futuro, mostrava que a vida deles ia se transformar, ou seja, de água para vinho. Tem gente que entende que vinho traz alegria, né? Tanto que a festa ficou animada depois, né, cara? Sim. Então, a gente entende que o que Jesus fez, ele mostrou um sinal que cada um que chegasse a ele, ou aquele que beber dessa água, nunca mais terá sede e irá transformar a sua vida. Então, isso eu achei muito interessante, tá? Então, lá nós temos esse ponto, sinal de evento futuro, e em Mateus é dunamis. Ou seja, dunamis é um poder como sendo uma centelha que você pisca e aí explode. Dunamis não é como assim, não dá para colocar a palavra dunamis, encaixar no cara, fui curado na dor de cabeça, não tem a ver com isso. Dunamis é algo extraordinário, né? Crescer a perna do dia, isso é dunamis, é poder, e quando cresce tem a unha cortadinha, sabe? Cara, parece uma perna bonita, melhor que a outra. Isso é igual a outra. Ou seja, dunamis é um poder manifesto de forma clara na sua essência, né? A gente tem orado por isso, todos nós aqui, a igreja também, que o Elcio que ora também, para que a gente tenha esse poder, né? Ok? Alguma pergunta sobre isso? Aqui tá, a casa está cheia, esquece aqui, irmãos, muita gente. Vamos lá. Palavra de ciência. A palavra de ciência está relacionada a um conhecimento preciso e completo para algo natural, tá? Aqui já fala mais ou menos o que é, mas quero explicar um pouco mais, que a palavra de ciência é basicamente, você não sabe resolver um certo problema natural. A gente já falou isso algumas vezes.
deu problema no negócio aqui, alguma parte eletrônica, eu não sei. Aí esse dom é manifesto para você discernir, tentar saber o que faz, né? Então, usado para soluções de problemas científicos, mecânicos, técnicos e físicos, etc. A palavra ciência está relacionada com um conhecimento preciso e complexo para algo natural. Pode ser uma impressão mental, uma imagem de uma informação muito específica de algo que está oculto ou ignorado e que não se pode resolver. Basicamente, a palavra ciência é algo físico e natural. Vamos supor, você está caminhando, você vai sair para viajar. E antes de viajar, você pensa assim, cara, eu vou ver os pneus, eu vou dar uma. Deixa eu ver. É o outro que está trabalhando só. E você vai viajar, pode deixar do mesmo jeito aí. Vou sair para viajar e veio uma impressão na cabeça, cara, eu preciso encher os pneus. Se você não atenta para essa palavra, que é um dom, palavra de ciência, você, cara, fatalmente pode ser que o seu pneu murche, que você não tenha visto essa impressão. Por quê? Porque a palavra de ciência, ela dá uma impressão mental, uma imagem mental. Eu conto uma história sempre que, muitos anos atrás, minha mãe morava nos Estados Unidos, e aí ela trouxe computador para nós, um monte de computador. Cara, ela era muito barata, ela trouxe, ele era animadão, assim, não sabia como funcionava, cara. E aí, cara, ela trouxe para mim, para o meu irmão e para minha irmã. E aí, cara, ela trouxe, mas um é diferente do outro, assim, é todos usados, mas um é mais novo, outro é mais velho. E aí, o meu funcionava, o meu irmão também, da minha irmã não. Da minha irmã pegou o laptop assim, o computador, e abriu, e começou a mexer, e eu falei, cara, eu não consigo conectar a internet, o Wi-Fi. E eu estava na sala, sentado, olhando, conversando. Quando ela falou isso, eu ouvi da cozinha lá na sala. Quando eu vi da cozinha da sala, eu vi o laptop dela assim, apareceu uma imagem na minha frente, e essa imagem virou e tinha um pino baixo aqui assim, que você só ligava o Wi-Fi. E aí, era isso. Daí ela falou isso, eu levantei o meu braço, fui até a cozinha, levantei o laptop, virei, cliquei, aí funcionou o Wi-Fi. Minha irmã, nossa, como você conseguiu? Eu falei, cara, não sei, eu vi isso. Ou seja, uma palavra de ciência para uma coisa simples. Mas, cara, Deus usa o dom como melhor ele faz, né? Então, geralmente assim, muitas vezes você tem essa impressão, basicamente quando você está em problema mecânico de carro. A gente acha que sabe muita coisa de carro, mas às vezes não sabe muito. Mas às vezes, quando você está com o teu carro andando, você vai sentir um barulhinho. Sempre tem isso, né, cara? E a gente vai pesquisar, aquilo é o que, mas coloquei gasolina, sei que foi o posto, coloquei tudo. Mas algo essas perguntas levantam, né? Às vezes, cara, vela, né? Ou é cabo de vela. E aí você tem que atentar essa palavra. Cara, a gente nunca vai chegar lá no mecânico e já vai mandar trocar as velas. Você faz a pesquisa interna, a gente sabe que o dom a gente está desenvolvendo ainda, né? Então, geralmente, falar de ciência é isso, é ter ciência de algo onde você não está sabendo, mas o Senhor mostra, ok? Então, assim, basicamente é isso, né? Nós, homens, chamamos um monte de palavras de ciência, né, para poder resolver problemas e coisas técnicas, enfim, e a gente precisa ter essa graça de Deus sobre isso, tudo bem? Alguma pergunta sobre isso? Não. A palavra de ciência não funciona em dor física, é outra coisa, tá? Eu estou sentindo, estou tonto aqui, estou tendo uma palavra de ciência. Não, a palavra de ciência é basicamente coisas físicas, mecânicas, manuais. Você não sabe, cara, minha caixa d'água não enche mais, o que houve? Cara, eu estou vendo a boia, você sobe lá, cara. Vamos dar lembrei agora, estamos em boia. Eu viajei para o Maranhão e fui na casa de uma irmã, um casal. O marido estava viajando e ela foi na casa das irmãs, eu e o pastor ficamos sozinhos na casa. Aí eu cheguei de viagem, cansado, vou tomar um banho, né, vou usar o banheiro, né, a gente faz aquele estrago no banheiro. Cara, eu usei o banheiro, cara, eu fui, com aquele descarga, cara, o troço fez e não desceu. Não, desceu a água, desceu tudo, mas não voltava, a boia não voltava, cara. E eu fui tomar banho. Tô no banho, cara, eu ouvindo. Pode ser aquelas de caixinha, né? Cara, como que eu vou abrir esse negócio? Não sei, mas o que é? Aí me veio uma imagem. A imagem veio assim, a boia, ela
ela engatou, porque ela ficou baixada. Porque às vezes não tem, né? Às vezes vem a manutenção da casa meio ruim, mas não era o caso dessa casa. Cara, eu fui, daí tomei banho, cara, me enxuguei, cara, me troquei, fui comer, cara, voltei, trocou a sanite. Nossa, cara, que aí eu apertava o pininho lá pro fundo, falei, cara, é a boia. Aí pensei, pô, vou abrir, né? Meu medo era abrir, às vezes não sei como que tá dentro, vai que eu tô mexendo, né? O dono da casa não estava lá, o pastor também não era da tua casa. Aí eu peguei muito cuidado assim, abri o negócio, porque eu abri assim, cara, olhei assim, cara, realmente a boia estava baixa, só que tinha um plástico, a dona da casa jogou um produtivo para ficar cheirinho, jogou com plástico e tudo. E eu não sei como se saiu a. Engatou embaixo. E o papelzinho entrou e ficou aqui. Então, a imagem foi ruim, a boia estava mesmo fora de lugar. Aí eu tirei o papel assim, ela baixou e pus o enxergado. Glória a Deus. Mas veio uma imagem, né? Ou seja, para algo mecânico, algo técnico, né? Então essa é. Então eu tecido que eu lembrei agora, cara, da privada. Vamos lá. Dom de ciência, ó, vai mudar. A palavra é a mesma, porém a primeira palavra mudou. Uma é a palavra ciência, outra é dom de ciência. Então é a capacidade de perceber o que está passando com outras pessoas. Agora é espiritual, e não que eu não seja, mas esse aqui tem a ver com pessoas, né? Passando com outras pessoas, dor física, uma carga espiritual, uma sensação na qual sua raiz é espiritual. Muito frequente nas experiências de intercessão. E eu lembrei de companhia, um dom ativado pelo Espírito Santo em nós gera uma lista de intercessão, tá? Então o que é dom de ciência? É basicamente você sente um peso por alguém, uma dor, você vai orar por alguém e você fica tonto. Você não está tonto até então, põe a mão na pessoa para orar, você fica tonto. Você vai orar para a pessoa, não tem sentido dor nenhuma com essa dor na cabeça, dor no ombro, enfim, são dores físicas, que você não estava antes de orar por alguém. Acho que você teve muita experiência nela, de colocar a mão assim, cara, eu estava assim, agora eu estou. O que é isso? Isso é um dom ativado de dom de ciência. Qual é a coisa prática a fazer? É perguntar, você está sentindo dor de cabeça? Ok, posso orar para você? Pode, passa. Entende? Simples assim. Então, o dom de ciência ele mostra o que a pessoa está passando, ou seja, com a outra pessoa, não você, até onde você chega, quando você chega para a pessoa, você está bem. Você faz uma gel, cara, eu não estou tonto, eu não comi nada que me trouxe dificuldade, eu estou bem, não estou irritado, estou bem. Você vai olhar para alguém que você fica irritado, você fica nervoso, ou seja, aquela pessoa está sentindo algo, mas você entrou no campo de ativação dela. E Luiz, quando você assim faz está orando para uma pessoa, por exemplo, vamos criar uma situação não hipotética que aconteceu aqui entre mim e o Rafa. Nós estávamos numa reunião de oração e o Rafa estava buscando o batismo, o dom de línguas, né? Eu falei, não quer dizer que você não tenha sido batizado pelo Espírito Santo, você simplesmente não recebeu o dom de línguas, né? Mas o Espírito Santo está lá, tá? Até muitas vezes ele comentava comigo assim a respeito de momentos em que Deus mostrava para ele algo e ele não ia naquela direção e daqui a pouco acontecia alguma coisa e ele falava, puxa, eu devia ter, o Espírito Santo já estava me apontando lá e eu não fui. E o Rafa estava buscando aquilo, naquele momento ele estava com um problema pessoal dele, com familiar e tal. E aí nós estávamos orando e eu comecei a orar em línguas. E aí o Espírito me conduziu a chegar atrás do Rafa e começar a impor as mãos nele, sem tocá-lo, e orar. E quando eu cheguei atrás dele e comecei a orar, eu vi que mudou a língua. Eu comecei a falar uma língua diferente do que aquela que eu estava orando antes. E comecei a sentir uma autoridade como se eu estivesse proferindo sentenças, porque antes eu estava meio que no clamor, e ali eu comecei a orar com uma autoridade. Até um momento assim, eu parei de impor a mão e comecei a dar de dedo assim. E aconteceu uma coisa muito interessante, que foi, ele ouvia e entendia o que eu estava falando. Eu não sabia o que eu estava falando, eu estava falando uma outra língua. Ele ouvia e entendia o que eu estava falando, e destravou e começou a falar em línguas. E foi naquela noite, na noite seguinte, né? Era uma segunda, foi na terça-feira que aconteceu. Daí na terça-feira ele veio para a escola de líderes e depois, em casa, aconteceu uma coisa absolutamente sobrenatural que destravou aquele problema que ele estava enfrentando na casa dele.
Quer dizer, aquilo pelo que nós estávamos orando foi destravado. Então, como que eu deveria, assim, falando a grosso modo, como que eu deveria rotular esse direcionamento de, vai lá atrás dele e comece sabe? Porque foi um impulso, foi como se realmente alguém tivesse me dito, vai ali, tome tal posição e comece a fazer assim. E eu senti que, quando eu mudei a linguagem, eu comecei a mudar, inclusive, o gestual daquela oração e tal, e destravou em ele, começou a entender o que eu estava falando, embora eu estivesse falando uma outra língua. Veja assim, a gente sempre tem que entender que os dons, eles são muito, muito pertinho. Então, muitas vezes eu estou num dom aqui, e aí eu começo a caminhar em outro dom, eu passo com outro dom, esse aqui diminui, esse ativa, e daqui a pouco volta. Enfim, numa frase só, você pode ter palavra, conhecimento, palavra, sabedoria, profecia, cura, interpretação de línguas, num momento só. Então, aqui, eu já ouvi essa história, tanto pelo Rafa, por você também, achei incrível que Deus fez nesse dia. O que acontece? A primeira coisa que houve, Elcio, você se moveu em fé. Primeira coisa, você teve compaixão. Essa é a primeira coisa. Você se compadeceu pela situação dele e entendeu que aquilo não podia ficar assim. Lembra que falamos semana passada do terceiro céu? Cara, você se moveu a partir de uma autoridade que Deus te deu. Então você começou a se movimentar. Isso é uma coisa. Aí você começa pode ser uma onisciência, porque você começou a perceber que ele precisava de mais coisas, de ser ativado. Pode entrar na onisciência nesse exato momento. Quando você começa a orar por ele, nele começa o dom de interpretação de línguas, que é uma coisa que tem buscado. Eu penso, cara, que busca isso, eu quero, porque eu acho muito interessante isso. Acho que é uma ferramenta muito, muito boa para nós. Ou seja, o Espírito Santo começou a trabalhar em vocês dois de uma forma incrível. Para quê? Para restaurar a casa. Olha só que não era para ele falar, não era para você se mover, não era para que ele pudesse interpretar, era para que a casa dele fosse salva. Olha só como o dom ele vai para. Lembra que Paulo fala, Efésios 4, 11 e mais para baixo, ele fala que isso é para edificação do corpo, não de um cara, do corpo todo, ou seja, a família toda dele foi restaurada, né? Mas então nesse caso, se você for falar assim, o que foi? Cara, foram vários dons ativados ao mesmo tempo. Isso é mais legal que eu acho, quando a gente não se limita num só. Eu sempre tenho medo de eu ficar limitado num só. Só vou profetizar, só vou ter palavra com Não, Deus, eu quero me mover em todos. Minha praia é essa, né? Não, eu funciono assim. Não, eu quero, cara, o que vier, quero num ambiente profético, num ambiente onde o Espírito está movendo, eu quero entrar em todos os lugares. E eu creio que nisso, quando vocês falaram, já colocaram. Muitos dons foram ativados aí. Mas acho que essa parte de colocar ali, se mover em fé, depois de se mover em fé, depois de ter compaixão, se mover em fé, você se mover em onisciência. Eu preciso ter mais autoridade, preciso aumentar mais do que ele precisa. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque isso. Você me dá um copo d'água, já você vai estar pertinho, né? Entende? Então que essas coisas acontecem, essas dores físicas, essas cargas, tem que a gente entender que isso é uma raiz espiritual. Lembra que eu falei, vocês não estão sentindo nada e começam a orar assim, cara, não é porque, cara, sabe aquela história? Cara, eu estou pronto, eu estou em pecado agora. Como assim? Mas você não estava antes, como você pecou? Não é como você conseguiu ser tão rápido assim, não. É uma raiz espiritual, a gente tem que crer que é uma raiz espiritual. Pastor. Obrigado. E essa raiz é espiritual, ou seja, não é físico nem em você, mas pode ser físico na pessoa. Ou seja, às vezes não é físico em você. Obrigado, Deus. Não é físico em você e também não é físico na pessoa. Às vezes as dores que ela sente é algo espiritual. A raiz, tanto na pessoa que está sentindo, principalmente na pessoa que está sentindo isso, a raiz é espiritual. Ou seja, temos que verificar, temos que investigar. Tudo bem? Boa noite? Desculpa, demora. Pensa uma guerreira, você vai lá e ok? E é bom lembrar que um dom ativado pelo Espírito Santo em nós gera uma lista de intercessão. Ou seja, quando eu tenho um dom ativado, eu vou orar. O que eu disse com o Elcio? Cara, teve uma compaixão sua, eu quero destacar isso.
E ele falou assim, cara, eu vou orar, é honesto, vai orar, cara, preciso orar por isso, porque eu preciso que isso transforme e mude essa situação. Eu via que ele estava sofrendo, que ele estava angustiado, que ele estava, sabe? Eu falei, cara, não pode ser da mesma forma que ele chegou, né? Isso. Aquilo me incomodou, me moveu, assim. Ele vão se orar e orar com intrepidez, orar com, sabe? Então, assim, o que eu penso, cara? A gente tem que mudar muitas vezes a nossa forma de falar. Eu não sou intercessor, eu me torno intercessor a partir do dom ativado em mim. Entende? Eu tenho que mostrar, não ser intercessão, não, cara. Nós nos tornamos intercessores quando o dom de Deus é ativado em nós. Ou seja, eu tenho um grupo que eu oro, mas existe oração que a gente ora, Deus obrigado, aquela oração, né, melancólica, preguiçosa, mas existem momentos, cara, que ativa, agora vai pra cima. Né, você mandou no grupo aqui de testemunha para a menininha, né, cara? Que vocês oraram por ela, né, ela saiu do hospital, nessa situação. É uma mulher, na verdade. Assim, cara, incrível, cara. Ou seja, houve uma demanda, mas houve uma intercessão a partir dessa demanda, e essa demanda, com essa intercessão, gerou a cura. Ou seja, está tudo interligado. A gente não pode não pode trabalhar apenas num dom específico. Ah, cara, eu só profetizo, cuidado, você pode mais. Busque. Paulo fala em 1 Coríntios 14, você tem que buscar os melhores dons, busque mais coisas, não fique limitado num só, senão você vai ficar, sabe, às vezes limitado num só, que pode ser que Deus quer te usar com mais coisas, e quando Ele te usar, você acha que não é Ele, não, acho que não é Deus, porque eu só profetizo, não, pode ter bastante coisa. Tudo bem? Alguma pergunta sobre isso? Essa sensação, qual a sua raiz espiritual, você sente assim, tipo, como se você sentisse, eu não sei explicar assim, eu já comentei com o pastor já a respeito, assim, às vezes eu sinto assim, que a pessoa não é ela, sabe, que é o inimigo soprando no ouvido dela, e ela falando, e às vezes eu vejo a pessoa falando assim, eu sinto que não é ela, que é uma ação do nesse momento. Isso seria um dom de ciência? Não, é discernimento do Espírito. Cara, esse é um dom massa também, cara. Discernimento do Espírito não é discernimento do Espírito do diabo, mas Espírito do homem e Espírito de Deus. Ou seja, cara, você está na carne, você está inventando, né? Você falou, você pegou o cara lá, velho, você está quebrando meu coração. Tipo, que diabo que era o próprio cara se fazendo. Ou seja, discernimento do Espírito é discernir isso, cara, não é você, é o diabo que está soprando em você. Ou seja, o dom de ciência vem no sentido de você perceber que está algo errado, entende? A raiz daquilo é espiritual. É isso mais ou menos? Então, o que você tem que entender? Quando você está olhando para a pessoa, está ouvindo alguma história, vê que isso, você tem que, cara, posso orar agora com você? Eu vou orar, e ó Deus, nós aprendemos toda a ação do diabo sobre essa conversa, sobre esse assunto, entende? E você vai já, a intercessão já vira uma oração, isso, né? Você já vai começando a tomar a posição sua do terceiro céu e começa a já desenvolver. Mas isso eu tenho que pode verbalizar. Eu posso fazer isso só na minha cabeça. Se você puder verbalizar, melhor. Senão você pode entrar em espírito de oração e ouvir o cara e você vai falando, vai. Porque existe toda aquela questão assim, né? Quando você ora na tua cabeça, é Deus que usa. É Deus que usa. Agora, se você, por exemplo, o irmão lá está endemoniado, você não tem como ficar olhando para ele e pensando na tua mente, sai dele em nome de Jesus, sai dentro da tua mente. Porque o diabo não ouve, ele vai ficar ali, entendeu? Então você precisa verbalizar. Quando você está tratando com o mundo espiritual, excetuando Deus, né? Nós vemos que Deus ele tem essa capacidade de nos ouvir. O inimigo ele não nos ouve, ele é mestre em leitura corporal. A leitura corporal é com ele. Então ele não está ouvindo tua mente, mas ele pelo teu olhar, pelo teu movimento e tal, ele sabe o que você está sentindo, o que você está pensando pela tua linguagem corporal, né? Então isso ele é mestre. Agora, quando você tem que direcionar a tua oração, fazendo com que ela seja ouvida no mundo espiritual, que ela ecoe no mundo espiritual e surta efeito como uma ferramenta, como uma bomba no mundo espiritual, aí você precisa verbalizar isso. Aí é fundamental que você verbalize. Eu tive uma situação muito interessante numa ocasião em que eu estava num salão e a Leide estava sendo ali atendida no salão e eu estava sentado lendo
uma revista ali esperando que ela fosse atendida. E tinha uma cabeleireira atendendo a Leide e tinha uma outra que estava do lado ali, olhando para a Leide. E eu tive a minha atenção chamada ali, ele estava falando e tal, e eu olhei para aquela mulher e eu vi no semblante dela que não era, ela não existia uma entidade ali. E eu estava assim, uma distância daqui, mais do que na parede lá, uma distância de uns 5 metros, mais ou menos. E ali tinha som tocando, tinha gente falando, não sei o quê. E eu olhei assim para aquilo, quando eu discerni que ali tinha uma entidade atuando na vida daquela moça, não era a moça, uma entidade, eu olhei para ela assim e sem querer quase, foi muito espontâneo. Eu falei: inveja, eu te repreendo em nome de Jesus. Verbalizei assim, eu não gritou. Eu não gritei, ninguém ouviu, absolutamente ninguém ouviu, porque eu falei nesse tom: inveja, eu te repreendo em nome de Jesus, quase sussurrando assim. Cara, a moça, a Leide continuou conversando, a cabeleireira continuou, ninguém reparou, mas essa moça que estava olhando para ela assim, ela estava olhando assim, ela fez assim para mim assim, e fez uma cara feia e saiu dali. Fui descoberto. Entendeu? Exatamente, fui descoberto. Uau, glória a Deus. Entendeu? Era um espírito de inveja. Não era a moça, não é que a moça tivesse inveja, tá? Mas aquele espírito dominou e começou a dar sugestões na mente daquela moça. E eu vi que ela começou assim a se mover e eu tive esse discernimento na hora. E eu falei: inveja, eu te repreendo, como inveja é o nome da entidade, sim. O espírito de inveja. Eu falei: inveja, eu te repreendo em nome de Jesus. Cara, ela virou a cabeça e parecia cena de filme, assim, saiu. Mas com um olhar assim e tal, e saiu da minha. Amém, eu creio. Sabe? Mas eu precisei, se eu só pensasse, se eu percebesse, pensasse, ficasse dentro da minha mente que sai para lá inveja, então, não tinha sido nada. Verbalizar. Foi a verbalização que fez. Ouvidos humanos, nenhum teria ouvido no tom que eu falei. Mas o Espírito. Mas era espiritual. Eu fico imaginando Deus pensando assim: fala, levou. Você falando ali para ele: não é para mim, é para ele que você tem que falar. E você fica ali guardando para você: não. E aí você é uma ferramenta inútil, né? Você não se dá o trabalho de fazer, cumprir Quando toda você vai com o controle remoto, muda. Muda. Isso. Não, tem que apertar, você tem que. Isso aí, cara. Tem que fazer. Eu creio que a gente está, todos nós, eu creio que Deus está aumentando o nível de responsabilidade, sabe? Para essas coisas. Você tem que falar, você tem que agir, você tem que levantar, você tem que ir, entende? Eu creio que é fundamental a gente agora, nesses últimos tempos, né? A gente se mover em fé, em autoridade, cara, e não ter medo. Cara, a gente tem que se levantar, porque assim, a timidez é um perigo do crente. Ele não pode ser tímido, tem que ser intrépido. Ele tem que... Inclusive, em Apocalipse 21:8, fala que o tímido ele é uma das classes que não entra nisso. Não entra porque você... Então, é importante isso. E assim, quando a gente olha aquela parábola lá, o Senhor fala assim: aquele que muito tem, ser-lhe-á acrescentado. Isso. Quer dizer, você tem um dom e você ativa esse dom, você utiliza esse dom, a parábola dos talentos lá. Você utiliza, você recebeu do Senhor um dom e você multiplica esse dom, você utiliza ele. Você não enterra o dom, você não enterra o talento, você não, o Senhor me deu, eu vou guardar para mim. Não, você utiliza. Aí é acrescentado, cara. Aquele que muito tem, ser-lhe acrescentado. Agora, aquele que pouco tem, o pouco que tem, ser-lhe tirado. Porque o cara tem pouco, vamos entender lá o começo da parábola. Foi dado a cada um conforme a sua capacidade, conforme a sua competência. Então aquele que já era incompetente, que era incapaz, ele recebeu pouco. Isso. É como se Deus falasse assim: cara, eu não vou gastar a vela boca de fruto ruim, eu vou... Cara, entendeu? O cara, ele não tem essa pegada. Então eu vou investir pouco nele. Mas daí o cara, aquilo que foi investido nele, o cara ainda não utiliza, então tira dele e dá para o outro que tem alguma coisa. Então é uma palavra pesada que ensina, e traz isso para o dom. Ele sabe que isso é uma coisa que a gente sabe que Deus vai requerer da gente, cara.
Porque se tirar dos dons para nós, e a gente está aqui só numa conversa, entender quantas pessoas têm dons manifestando, cara, não vamos deixar para nós, porque quando você pensa, é só para você, mas o dom não é para você, é para o outro, né? O dom é para edificar a igreja, você tem que liberar isso, né? Então, às vezes, cada uma palavra que você toca resolve tudo, e às vezes a gente guarda, então a gente tem que romper, porque acho que é urgente, cara, a gente começar a trabalhar em situações de fé, a gente tem que se levantar em fé, porque, cara, para os tempos que estão vindo, cara, a igreja tem que ser uma igreja forte, assim, que entenda, né, cara, não fique, sei lá, esse aqui não é esse. Não, cara, porque tem dom, cara, que você colocar. Eu estou orando, a pessoa está falando comigo, eu sei que não é ela, é um dom. Você sabe que tem um espírito ali agindo naquela pessoa para te enganar, para enganar ela, cara, isso aí você fala, não, cara, para, vamos orar, porque essa história está estranha, e ora, e já muda a tua cabeça deles. Essas coisas nós temos que crescer nisso, todos nós, né? Tudo bem? Então, quando a gente estiver orando para alguém, ou a gente acordar, às vezes, algumas coisas estão andando no seu serviço, se vem alguma pessoa na sua cabeça, cara, lembrei, sei lá, do meu primo, cara, você sente uma dor, cara, vou orar por ele, vai que, né? Depois eu vou ligar para ele, vou tudo bem, tá, lembrei de você, está tudo bem com sua saúde, cara, isso aí eu tomo licença ativada, ok? Vamos para frente, o próximo é a palavra de sabedoria. Aquele relógio está certo? Tá. Palavra de sabedoria. Então, a palavra de sabedoria muitas vezes está relacionada com a palavra de revelação, ou seja, vai acontecer no futuro, ok? Então, a palavra de sabedoria é para trazer soluções de conflitos, também de falar e transmitir sábios conselhos a alguém de maneira divina, ok? Então, assim, é muito usado isso no ministério pastoral também. Tipo, a pessoa senta na tua frente e você traz um conselho certeiro, cara, faça isso, ok? A gente Deus, ou seja, palavra de sabedoria. E tem a ver com palavra de revelação, que tem a ver com o futuro, tá? Vamos abrir o primeiro versículo, é Isaías 11, não está no slide, mas Isaías 11. Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2, diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, ok? Então isso está falando sobre a raiz de Jessé, sobre Cristo, sobre Yeshua, que fala que sobre ele repousaria o Espírito de sabedoria, ou seja, tudo está vinculado com Cristo, falamos isso, né, nos dias, tudo está vinculado com Cristo. Então essa é a primeira palavra, que saiba que quando somos usados por palavra de sabedoria, saiba que o Cristo está também, nele está essa palavra. Abra comigo Atos 9. Atos os dons mais de manifestações assim começaram muito em Atos, viu? Depois de derramado do Espírito, aquilo ativou bastante. Então tudo que a gente for tentar achar, depois dos evangelhos, a gente vai achar bastante coisa, tá? Então, Atos 9, versículo 10. Diz assim: havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. Versículo 11: o Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à porta chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. Versículo 12: e viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13: Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14: e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ok? Então aqui a gente vê aquela passagem onde Saulo tinha acabado de ver Jesus e os olhos dele foram cobertos, e aí Ananias vai para poder
para poder Orar sobre ele. orar sobre ele para tirar as escamas. Aqui dá para ver uma palavra de sabedoria, porque ele viu, ele recebeu uma palavra que iria acontecer. Vai, ora por ele vai voltar a ver, e ele vai ver ser um grande homem, ele vai ver como é bom sofrer com o meu nome, né, como é duro. Ou seja, mas nesse contexto todo você vê que é versículo 12, desculpa, Atos 9, 12, ele viu numa visão. Então aqui foi o dom de visão que foi despertado, ou seja, veja que nesse contexto vários dons foram ativados, né? O de revelação é que o Senhor fala para ele, vai, você vai orar e ele vai ver, ou seja, essa é a palavra de revelação. Ele chega, faz isso e acontece, ok? Isso foi uma palavra de sabedoria, desculpa, que viu o futuro, tá? Capítulo 11, ainda Atos, tá? Atos 11, 27. Atos 11, 27. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. 28. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. 29. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. Versículo 30. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Cara, eu penso assim, como a gente está devagar nisso. Ou seja, Ágabo desceu e disse, cara, vai ter uma grande fome em Jerusalém, né? Uma grande seca, né? Fome. O que acontece, cara? Sem isso acontecer ainda, depois acontece nos dias de Cláudio, você vê que o próprio versículo fala que isso aconteceu. E os caras já se mobilizaram. Imagine, cara, você está aqui e aos poucos começa a chegar uma galera com comida. Por que isso aí, cara? Não, cara, vai haver uma grande fome aqui, cara. Ou seja, ou vai ter um alagamento aqui, a gente já está se mobilizando. Como assim? Né? Ou seja, eles já estavam entendendo a revelação, já estavam sabendo por antemão que vai acontecer uma coisa, eles já se adiantaram. Isso a gente está perdendo de longe, né, cara? Né? Pô, aconteceu lá. Aconteceu 3 vezes e até agora nem se mexeu. Cara, lá, o que cai lá, as reservas lá, né? Qual é o nome? Mariana. Cara, ninguém, até tinha gente que falou, mas cara, ninguém atentou. Houve profetas que falaram, mas não atentou de cara. Então vamos sair daqui, vamos vender a casa, vamos para uma casa mais longe. Não, os caras ficaram ali, cara, e houve, cara, 500 estão sumidos ainda para baixo da terra. Até falaram, mas não foi eficaz, né? As pessoas não deram crédito para aquilo que foi falado. Isso. Eu ouvi uma senhora falando assim, gente, pode crer, porque se fosse um evangélico, a gente até duvidaria, mas ele não é evangélico. Quem? Uma mulher que falou no YouTube, eu não sei o que era assim, quem era. Foi numa das que eu vivo fuçando, ainda mais agora que estou de férias, eu estou fuçando quase que o dia todo. Ela disse assim, não foi um evangélico que falou. Porque se fosse evangélico a gente podia até pensar, né? Mas não, ele é católico. É católico. Daí eu disse, meu Deus. Nossa mente é cauterizada para isso. Como que nós estamos, né? Se Isso. fosse um evangélico. Isso é ruim. Porque a gente está ouvindo a voz de Deus, né? E Deus vai usar somente os evangélicos. Ok, mas assim, olha o que aconteceu. Ágabo era um profeta, ele veio e falou assim, cara, vai haver uma grande fome, cara. E os caras mobilizaram, acreditando na palavra sabedoria do cara. Ou seja, duas coisas aconteceram aqui, cara. Ágabo foi fiel à palavra e os irmãos foram fiel à palavra. Entende? Uma coisa é eu falar assim, uma profecia pessoal, cara, você vai para as nações, ok. Ou seja, não, cara, essa igreja toda, cara, tipo, você vai comprar essa quadra toda, começa a guardar dinheiro. Cara, o cara vai ter que se mover na palavra. Tipo assim, primeiro assim, ele vai ter que acreditar que essa é a palavra de Deus. O outro, ele vai ter que se mover, cara, eu vou guardar essa quadra, eu vou guardar esse dinheiro. Até 2025 você vai comprar essa quadra, cara, então vamos me mobilizar. Porque Deus falou, não o profeta, mas Deus falou, então eu vou agora ser fiel a essa palavra. Ou seja, a gente tem que também acreditar e começar a colocar, começar a ter responsabilidade sobre o que a gente recebe. Aqui os caras fizeram, e aconteceu e deu tudo certo. Né? O problema é quando a gente não crê. Né? Essa é o problema. Por isso que o ministério profético está sendo
desenvolvido, está sendo restaurado, assim como o ministério apostólico, né? Está sendo restaurado, ok? Então, o próximo versículo nosso é capítulo 21, Atos 21. Pode levar os outros. Vamos gastar o copo. Obrigado. Atos 21, versículo 11. Atos 21, 11. Ele veio encontrar-se de novo, água lá em cima, né? Ele veio encontrar-se, vamos ler do 10 então. Demorando-se ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem esse cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Tá? Então o que acontece aqui? Aqui Ágabo de novo sendo muito usado por Deus, veio e fala assim: cara, esse cinto, ele amarrou, fez um ato profético, ou fez uma encenação, e fala assim: cara, esse cinto, esse cara está amarrado, assim os caras vão amarrar ele. Paulo recebeu aquela palavra e ainda assim foi que ele sabia que ia acontecer, ou seja, deu certo o que aconteceu, e Ágabo foi assertivo na palavra de sabedoria, porque falou do futuro, da revelação, tipo assim, ele revelou algo que ia acontecer para frente, tá? Depois eu falo sobre profecia para você não confundir, tá? Então a palavra de sabedoria tem a ver com isso, tá? E deu certo, tá? Então, agora Atos 27, 10. 27, 10. É a viagem de Paulo para a Itália, né? O naufrágio dele. Diz assim: dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Então, aqui Paulo discerne que o barco ia ter problemas, mas ele fala assim: cara, vai trazer avaria e muita perda, não só para a carga, ou seja, depois você vê que jogaram toda a carga fora, né? E para o navio quebra a história, mas também para a vida de todos nós, ou seja, avaria, né? Aqui depois você vai ver que nenhum cara morreu, porque Paulo interviu, porque ele falou que ninguém ia morrer, e aí o cara queria matar os. Não, cara, ninguém vai morrer aqui, porque eu estou vendo que ninguém vai morrer, tá? Agora vamos para Atos 30. Não, 30, versículo 30. Versículo 30, é Atos 27. Escreveram dois aí que eu não tinha lido. Atos 27, desculpa, versículo 30. Diz assim: procurando os marinheiros, fugiram do navio e tentaram arriar no bote salva-vidas ao mar, sob pretexto de lançar âncora pela proa. 31. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Ou seja, ele viu que todos não iam morrer se permanecessem no barco. Se saísse do barco, fatalmente morrer. Ou seja, o que veio sobre Paulo foi uma palavra de sabedoria: cara, calma, siga o projeto. Não, eu estou vendo algo que você não está vendo, cara, sejam fiéis ao que eu estou falando. E aqui é muito interessante, todas essas palavras de sabedoria, você vê que sempre tem dois pontos: o cara que fala e os que acreditam, entende? Então a palavra de sabedoria só dá certo se o outro acredita. Senão, se o cara pula, morre. Mas quem qual? Você falou que ia morrer e não morreu agora, né? Ou seja, a gente tem que entrar na mesma revelação deles, né? Da pessoa que está trazendo essa palavra, e tem que acreditar, tá bom? Alguma dúvida sobre isso para a gente passar para frente? Tranquilo, tá bom. Vou dar uma acelerada para a gente poder, enquanto está rolando, vamos. Uma pergunta no Facebook aí? Se tiver, escreve e responde. Uma profecia. Agora é boa. Então, profecia. Vamos abrir Atos 27 de novo. E aí tudo que falamos antes, Atos 27, 10 e 27, 30 foram palavras de sabedoria, tá? Agora, Atos 27, 22 diz assim: agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente um navio. Está meio escuro, meio estragadinho, mas é isso. O que acontece? Aqui é uma profecia. Vou mostrar para você. Você me ouve. Mas aqui, ó. Aconselho com ânimo.
cada uma acontece, tá? Então, o que acontece aqui? Houve um encorajamento que é aconselho e bom ânimo, isso é encorajamento. Depois ele fala assim: nenhuma vida se perderá, isso é edificar. Está dizendo, ninguém vai morrer, fica tranquilo. E confortar somente o navio dos caras. Ufa, só o navio, a minha vida vai permanecer. Ou seja, aqui, esse pequena frase de Paulo, eu acredito que naquele turbilhão de coisas, muita gente correndo, os caras poderiam cair e profetiza e fala: cara, mas agora já vos aconselho com ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Ou seja, ele profetizou: ninguém vai morrer, só o navio vai cair. Isso é uma profecia. Por que, Luiz? Porque a profecia tem que ter encorajamento, edificação e conforto. Passou disso, é outra coisa, palavra de profecia, tá? Se só encoraja, palavra de profecia. Só conforta, só conforta, palavra de profecia. Só edifica, palavra de profecia, tá bom? Então aqui, profecia basicamente é falar em nome de Deus. Ou seja, quando eu profetizo, quando eu falo em nome de Deus, eu estou acreditando que Deus vai fazer algo sobre essa situação, tá? Existe um critério muito interessante para julgar uma profecia que está estabelecida na Torá. Abra comigo Deuteronômio 18. Eu sempre uso esse versículo, eu acho muito interessante. Está na lei de Moisés, que é como você entender que não. Elcio, já achou? 18, do 10 ao 22, você pode ler para nós? Claro. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságios, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa desses pecados que Yahweh, teu Deus, vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permanece inculpável perante o Senhor teu Deus. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes pagãos. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. Yahweh teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, e a ele ouvireis, porquanto é o que tinhas rogado a Yahweh teu Deus em Horebe, no dia em que te reunistes, quando suplicastes em assembleia: não posso continuar ouvindo a voz de Yahweh meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahweh me orientou: eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Talvez venhas a questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta falar em nome de Yahweh, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Não o temas. Cara, se você já quiser anotar, anote, cara. Esse é o critério para julgar uma profecia. E, cara, está em Deuteronômio, nesse que o Elcio acabou de falar. Deuteronômio 18, do 10 ao 22, é uma forma. Primeiro, ele não pode ser agoreiro, não pode pegar coisas fora da palavra, sabe, o negócio do copinho da água. Cara, não pode tirar fora e profetizar. E outra, se ele profetiza aqui na lei de Moisés, profetiza errado, ele morre. Hoje é uma diferença. Mas o que nós temos aqui, cara, isso aqui para mim, quando eu li isso, quando eu entendi isso, cara, meu senso de cuidado aumentou. Cara, eu preciso ter cuidado para não fazer bobagem. E o que é interessante aqui, no 22, que quando o profeta tal falar,
quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi tratado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O que acontece? A gente tenta depois remendar. Não, mas veja bem, mas o profeta falou que eu ia casar agora, mas eu tenho que arranjar uma mulher agora, porque, cara, se não está acontecendo, irmão, não é Deus esse negócio. Entende? Ou seja, essa palavra foi falsa. Ou seja, depois de vir para frente, nós temos que julgar as profecias, depois na nova aliança, assim, as profecias não profeta. Aqui o cara morria. Agora, na nova aliança, você julga a profecia e não o profeta. O profeta ele pode errar, mas a profecia, se ela for se cumprir, cara, ela vai se cumprir completa. Então aqui ele fala assim: não fica remendando o cara, não fica achando o que vai fazer, porque se não aconteceu, eu não falei. O que a gente faz? Tenta achar coisa, sabe? Deus não falou que eu vou para as nações tal dia. Cara, o profeta falou que eu vou para as nações, cara, então vou vender meu carro, vou vender minha casa, vou começar a vender as coisas. Cara, você já está fazendo, achando coisa para fazer. Está falando dele? Ok. É que já vimos isso acontecer. Isso, sim. Aí no finalzinho do 22 o profeta falou por arrogância, não por temerança, ou seja, não tenha medo dessa palavra que eu não falei. Então, cara, o critério para julgar uma profecia, cara, foi estabelecido na Torá primeiramente. Ou seja, não muda muita coisa daqui. Claro, no Novo Testamento não precisa jogar o cara, mas morrer ele vai. Muitas vezes os caras morrem, cara, nessa mentira. Ele vai achando que pode profetizar de qualquer jeito, e ele vai colocando dúvida no meio da igreja, vai começando a trazer descrédito para o ministério profético, cara, uma hora vai se dar mal, ok? Então, assim, cara, esse critério para mim foi muito, assim, cara, quando eu li isso, cara, isso aqui é demais, cara. Então, assim, quando eu for profetizar, eu tenho que primeiro ouvir Deus, essa é a coisa certa. E a gente já falou isso, não enfeitar o pavão, né? Eu tenho que falar o que eu estou vendo, ainda que seja uma coisa estranha, tá? Todas as palavras são profecias bíblicas, tensionam inspirar temor e reverência a Deus, tá? Então, assim, eu já falei isso, nenhuma profecia vai te ofender, vai te humilhar, nenhuma profecia vai apontar teu pecado, vai abrir esse pecado publicamente. Se isso aconteceu, não foi Deus, foi o profeta que não ouviu Deus. Porque o que acontece? A profecia, tanto bíblica quanto a palavra agora, tenciona inspirar temor e reverência a Deus, não vergonha, isso não é envergonhado se quiser uma profecia que é de Deus. Ou seja, ele vai pedir para a gente se ajustar, mas em amor. Ele vai falar para você parar de pecar, mas em amor, ok? Eu sempre falo isso. A gente vai orar para alguém, muitas vezes, aconteceu várias vezes. Você vai orar para alguém, você tem uma impressão, uma imagem, que essa pessoa está traindo o cônjuge. Nunca fala, cara. Você viu um vídeo que saiu no YouTube uns tempo atrás aí? No YouTube não, no WhatsApp que compartilharam. Eu acho que eu nem não dei crédito, nem compartilhei com ninguém. Mas um pastor pregando numa determinada congregação, e aí ele chama uma irmã e ele começa a falar para essa irmã tal, para a irmã não, para o irmão, que ele tinha que abandonar o pecado, não sei o que, tal, que ele estava traindo a esposa. E aí a esposa está do lado, o cara fica todo uriçado. E ele fala assim: você não acredita no que eu estou falando? Não, pois eu vou te falar o nome dela, com quem você está traindo sua esposa. É fulana de tal, que é tua amiga, tua melhor amiga, tal. O cara, a mulher olha para o cara assim, e o cara fica numa situação, quer dizer, né? Acabou com isso, né? Aí eu pergunto assim, eu não sei se vocês viram, lembram desse... É que eu não compartilhei porque eu falei, cara, isso não é Deus. Eu não reconheço Deus nesse tipo de comportamento, sabe? Só me entregar uma coisa, não, né? cara, chama o cara, fala em off, mostra, quando falar, olha, cara, você está traindo tua mulher com fulana de tal, que é tal. Deus me mostrou. Ele me mostrou. O cara, ele está sendo direto ao cara para que o cara saia do pecado. Agora, botar o cara numa saia justa, acabar com o casamento do cara, e talvez, eu não sei se a outra era casada ou não, mas olha a situação que se cria. Publicamente ainda saiu no vídeo. Não, e saiu foi massivamente distribuído por WhatsApp. Quer dizer, aonde que isso é de Deus, cara?
Em que momento Deus tem interesse ou prazer em que alguém seja publicamente humilhado? Ele quer que a pessoa se arrependa. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. E isso é uma coisa, quando o profeta chega e fala: olha, cara, é assim, assim, assim. Cara, Deus está me vendo aqui. Eu tenho que me corrigir. Nossa, não tinha visto isso. Totalmente Isso é terrível, cara. Não, ou seja, terrível. Deus trouxe uma palavra e nosso cara usou errado. Ou seja, cara, não teve glorificação nenhuma de Deus. Ou pior ainda, cara, acabou com o casamento, em que Deus não fez isso para acabar. Deus fez isso para consertar. Ele tinha que ser consertado. Cara, o exemplo desse é clássico, hein, cara, de acontecer isso e fazer. Eu até devia ter mandado para você. Para poder usar como exemplo, né? Ok, agora vamos abrir em Atos 19, para a gente ter uma outra parte aqui. Atos 19. Atos 19, versículo 6. Diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então a gente sabe que isso vem por imposição de mãos e vem pelo Espírito, e eles falavam línguas e eles profetizavam. Ou seja, a profecia ela sempre vai vir uma manifestação do Espírito, está mostrando aqui, né? Seja por imposição de mãos ou não, enfim. Aqui fala que Paulo impôs as mãos, às vezes isso acontece sem isso, né? Mas o que é que a gente entenda é que a profecia, ela encoraja, edifica e conforta, tá? Então tudo que for fazer, que na minha cabeça eu posso não na hora que estiver orando, enfim, profetizando, pode ser que eu não venha lembrar esses passos, mas o que eu quero entender? Eu preciso entender que a profecia encoraja, edifica e conforta, tá? Às vezes você vai num culto e você sai sem com a tua fé assim renovada. Nossa, eu estava sempre precisando existir, cara. E fui muito consolado, né? Encorajado. Ou seja, aquele culto todo, aquele homem foi usado em profecia, em palavra de profecia para te encorajar, né? Porque é o próximo tempo que nós vamos ver agora aqui, tá? Palavra de profecia, fala. Comigo aconteceu o seguinte: eu recebi muitas profecias e profetagem. E daí eu criei como se fosse sei lá, aquele negócio, um bloqueio. Obrigada. Então, quando vem e fala alguma coisa para mim, eu só falo: Senhor, é o Senhor. Aí eu fico. E se eu não tenho a resposta no momento, eu vou para casa, o trajeto eu vou falando com Deus. Né? Que nem a irmã, aquela irmã que falou lá nessa casa, aquele negócio sobre mim, que eu tinha uma fortaleza, um muro de fortaleza. Não lembro quem foi. Reginaldo. Aí eu fiquei com o Senhor: será que eu sou assim mesmo? Porque eu falei: não vou nem tocar. Isso. Aí eu falei: Pai, o Senhor me perdoe se eu sou assim, mas não é qualquer que eu venho falar coisa não. Eu teve uma vez um irmão que chegou comigo, para começo de assunto: meu Deus, não é garoto de recado, então se ele tiver que falar, vai falar comigo. Isso. Pronto. Isso é uma autoridade. A pessoa já para por ali. Eu acredito assim, sabe, que Deus, Ele é Pai. Sim. Certo? E como todo pai, Ele conhece as peculiaridades de cada filho. E Ele fala numa linguagem que aquele filho reconheça que é o pai que está falando. Sabe? Então muitas vezes eu tive situações em que alguém veio pagar de profeta para mim e dizer: não, porque é assim. E eu olhei e falei: não, eu não reconheço meu Deus nessa linguagem, nessa maneira de falar. Sabe, o profeta me impondo assim: não, porque Deus está mandando. Cara, eu sou um homem de Deus e eu conheço o Deus quem eu sirvo e conheço a voz dele. E eu sei que quando ele fala comigo, eu sei a linguagem que ele utiliza. Sabe? Então nós temos sim de ser cautelosos, temos que ser prudentes. É a história do manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente, porque nós temos que confiar naquilo que nós temos de relacionamento com Deus. Se é uma pessoa que não tem relacionamento nenhum, que não tem experiência com Deus,
ela engole. O que qualquer profeta vier falar, tal, a pessoa engole. Por quê? Ela não conhece a voz de Deus. Agora, se é uma pessoa, se é um crente já maduro, que já tem uma experiência, já tem uma caminhada, né? É impossível que ele não reconheça quando é Deus que está falando. Quando a pessoa vem e fala, olha, Deus está falando assim, e você reconhece, no primeiro momento, você já se constrange, você já se envergonha, você já fala, poxa, realmente é isso mesmo, porque aquela palavra, ela vem numa linguagem que imediatamente você decodifica e fala, não, é Deus falando comigo, né? O teu espírito testifica isso. Agora, do contrário... Eu sei quando meu pai fala comigo, né? Exatamente, eu sei. Foi o que as outras pessoas, né? Mas daí, como eu vim criando esse muro, daí eu falei, mas será que eu sou assim mesmo, cara? Bom, na dúvida, então eu te peço perdão, porque eu não quero ser assim, mas quero conhecer a ti, né? Porque eu conheço a irmã, eu sei que ela é quem ela é também, né? E daí eu falei assim, não, eu vou ficar mais esperto comigo, né? Porque também é fácil de se iludir com certo? Sim, fácil. Vamos lá, a próxima é a palavra de profecia. Então, lembre que profecia, ela edifica, encoraja e conforta. A palavra de profecia, ela ou edifica, ou encoraja, ou conforta. Ela faz uma dessas três sozinha, não juntas, tá? É apenas uma palavra, tá? Então, a palavra de profecia contém várias direções. Quando for para a igreja, se cumpre independente de que faça os homens. Agora, se for uma palavra diretiva a uma pessoa, a palavra está condicionada a ela e como ela vai carregar até o cumprimento. Foi o que eu falei lá do lado, você vai para as ações. Se for uma palavra de Deus, vamos supor, se você receber uma palavra assim, cara, você vai para os Estados Unidos e você não sabe inglês e você acredita nessa palavra de profecia, que ela é pessoal, qual que é a primeira coisa que fazer? Você tem que, no mínimo, aprender o inglês ou tirar o teu passaporte. Por quê? Porque a palavra está condicionada ao que você vai se mover. Ou seja, a palavra é liberada aqui na sua vida. Se você para, ela vai se cumprir, você estando ou não, ela vai ter uma validade. Se você adiantar, você passa o tempo, ou se você ela vai, alcança você no tempo certo. Então a palavra de profecia, ela está condicionada a você carregar até o cumprimento. Você tem que crer e vai dando seus passos. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo com a Pauline. Uma vez chegou uma pessoa para mim e falou assim, você vai para a Europa. Chegou e falou, você vai para a Europa, você vai para a Europa, beleza. Cara, e não me cocei. Tipo assim, a palavra foi liberada. Deus liberou a palavra, ela estava correndo. Ou seja, tem um cronômetro em Deus nisso. E eu, cara, na minha cabeça eu esqueci. Tipo, não. Sabe que se der certo, Deus vai voar um avião. E não fui fazer nada, cara. Nem passaporte eu tirei. Cara, aí a minha prima, hoje ela mora nos Estados Unidos, na Califórnia, ela se mudou para a França. Se mudou para a França, cara, o marido dela tinha um emprego muito bom, cara, e ela trabalhava na TAM, conseguia as passagens de graça. E ela estava numa comunidade, estava passando por uma situação difícil. Ela falou assim, Luiz, quer que você venha para cá, para a Europa. Eu pensei, Deus, vai cumprir. Ela, só que é o seguinte, você tem o passaporte? Não. Porque você tinha que vir agora, tipo assim, semana que vem, era uma parada assim, ia ficar 10 dias ministrando na igreja. Na hora assim, cara, veio, cara, se cumpriu e você não se preparou. Aqui eu vi, cara, que a palavra de profecia dá certo. Cara, eu assim, como assim? Não, eu tenho uma janela de tempo, você tem que entrar aqui. Como as 10 noivas. Sim. Né? A proposta do casamento estava sobre as 10. As 10 não entraram. As 10 não entraram. Agora, tinha 5 que estavam despreparadas. Ficaram de fora. Isso é dúvida. Ou seja, palavra profecia, se for diretiva para uma pessoa, está condicionada a ela, se ela vai carregar até o cumprimento ou não. Ou seja, no meu caso, não. Daí que a profecia vai assim, para minha prima, não dá, eu não posso me esquentar lá. Então também eu não posso ajudar, porque eu posso te pôr no avião nessa data. E depois disso,
disse, bom, beleza, não dá para essa data, mas eu vou na próxima, cara. Aí o marido dela, que trabalhava numa empresa muito grande, sempre estava em outros lugares, cara. No outro mês, cara, ela foi para a Califórnia, onde ela está hoje. Eu falei, pronto, a Europa é boa, acabou para mim. Tipo, meu, cara, não é, se eu vou começar com você, não é tipo, cara, você vacinou, velho. Porque, cara, tá tudo certo, Deus falou você antes, porque você não foi se preparando, cara, e não tinha outro teu passaporte, cara. E eu ia renovando cada vez que renovar, cara, porque eu sei que eu vou. Cara, tipo assim, Deus, essa palavra eu tô com. A minha parte eu fiz, né? Eu tô correndo atrás dela, só cumpri a tua, aqui que eu fiz, deixei. Porque crente deixa as coisas passar, cara. A gente acha, não, cara, Deus vai fazer como assim, velho? Não tem como, ou seja, palavra de profecia, ela se cumpre, dependendo se você vai querer. E se vai à igreja no sentido. Vem um profeta que fala, Deus vai prosperar essa igreja, cara. É a palavra de Deus sobre essa comunidade, cara, e Ele vai fazer. Se o Elcio vem pecado, tira ele e põe outro, troço vai acontecer, porque é para a igreja, tá? Vamos abrir Atos 15, só para ver um exemplo sobre isso. Atos 15, versículo 32. Atos 15, 32, diz assim: em seguida, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram ou encorajaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Ok? Então aqui nesse contexto fala que Judas e Silas eram profetas, ou seja, eles eram profetas e também tinham palavras de profecia, ou seja, eles encorajaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram, ou seja, também edificaram, tá? Então aqui fala esse contexto, tá? Vamos para o último, né? A gente encerra e acaba esse tema. Aí semana que vem nós estamos com discernimento de espírito, tá? Então, aqui nós temos palavras de revelação. Está diretamente relacionado com palavras reveladas ou eventos naturais que podem acontecer no futuro ou no presente, tá? Então, palavras de revelação é declarar o que ainda não aconteceu no nosso crono, nosso tempo cronológico, e já foi criado em seu kairos, tá? No tempo de Deus. Abra comigo Josué 7. Já vamos encerrar. Josué 7. Eu estou lendo aqui. Verso 11. Me distraio lendo. Nossa, não sei isso mesmo. Ok, vamos lá. Josué 7, 11. Diz assim: Josué 7, versículo 11: Israel pecou. Eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei, tomaram do anátema, furtaram e dissimuladamente esconderam entre as suas posses. Versículo 12: Por isso os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos, retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruíres o anátema no meio de vós, não estarei mais convosco. Versículo 13: Levanta-te, santifica o povo e dize-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema ou o maldito está no meio de ti, Israel. No meio de ti, Israel. Não poderás resistir diante dos seus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Versículo 14: Amanhã tereis de vos aproximar segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor apontar se aproximará, família por família. A família que o Senhor apontar se aproximará, casa por casa. A casa que o Senhor apontar se aproximará, homem por homem. Aqui entra uma revelação, tá? Eu já falei sobre um dia, né? Que eles iam entrando em revelação. Então chama tribo, chama família e chama o cara. Você vai tirando esses anátemas, tá? Esse é o contexto aqui. E aí, versículo 15: E aquele que for encontrado com um anátema será queimado no fogo, e ele e tudo quando tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Versículo 16: Então Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se segundo as suas tribos, e foi apontada com sorte a tribo de Judá, ou seja, começou com Judá. A palavra sorte que é ser visto e revelado. Versículo 17, mais uma revelação: E fez a tribo de Judá aproximar-se e foi apontada a família de Zeraitas. Fez a família dos Zeraitas aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Zebede. 18. E fez a casa de Zebede aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. 19. Então
Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, confessando perante ele, declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. Versículo 20, versículo 20, Acã respondeu a Josué: na verdade eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, foi isso que eu fiz. Versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Então estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da minha capa, debaixo da capa. 22, então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e tudo estava escondido na sua tenda, e a prata estava debaixo da capa. Então aqui fala de uma palavra de revelação, ou seja, todo momento ali você vê que Deus está tocando. Existe algo maldito no meio do povo, e chama José e diz assim: vou te explicar como você faz. Chama todo mundo, e eu vou te dando palavra de revelação para você entrar dentro do negócio, entende? Então palavra de revelação, ele é algo que está pronto na eternidade, e só chama para o nosso tempo e declara. Ou seja, Deus já sabia que isso estava escondido, mas o que ele fez com Josué? Eu vou te explicar como faz. Então chamou todo mundo. Agora desse montante você vai tirar uma tribo, e você vai dessa tribo você vai tirar uma família, dessa tribo você vai tirar o cara que é o que aconteceu. Por que eles não fez direto como é o nome do rapaz? Acã. Por que eles não foi direto com ele? Porque Deus quer ensinar Josué como se mover em revelação. Ou seja, revelação é você entra em camadas, entende? Se você recebe uma revelação de alguém, de uma pessoa, vamos supor, vou pegar aqui um exemplo, José aqui, existe um cara aqui, e eu vejo que na vida dele ele precisa ser liberto, mas eu só vejo isso. O que eu faço? Deus, vamos orar para que ele seja liberto. Chama um cara de Deus, eu estou orando por ele e quero entender mais isso. Deus vai falar: cara, ele precisa ser liberto de um trauma. Ok, qual trauma? Você vai entrando. Qual trauma de uma violência? Qual violência? Ele foi violentado por quem? Pelo pai. Ou seja, você vai entrando nessas esferas de revelação até encontrar o miolo. Por que Deus fez isso com Josué? Para encontrar a Acã. Na minha cabeça, que eu penso, Deus quis duas coisas: ensinar Josué como se mover em fé dentro de uma revelação, e a segunda coisa, Deus quis trazer a Acã para perto, porque ele fala assim: cara, vai lá, traga a Acã comigo. Ele traz a Acã, onde é que está o negócio? É você, é verdade, né? Ele fala aqui, né? 19, então José disse a Acã, ou seja, ele e Josué, não é aquela parada aberta, ou seja, ele foi entrando, chama a tribo, chama o povo, chama a tribo, chama a família. Cara, você pode vir comigo aqui? Ninguém sabia, não era uma coisa pública. Josué falou: cara, tem alguma coisa maldita aqui, eu vou tentar descobrir. Deus foi falando, chama Acã no canto, 19, fala assim: então Josué disse a Acã: filho meu, olha o amor, filho meu, fica aqui comigo, dá glória ao Senhor Deus de Israel, confessando perante ele, declara-me agora o que fizeste, não esconda nada de mim. Ou seja, cara, é uma conversa entre pai e filho. Pô, cara, você vacilou bem, mas fala para mim aqui, o que é? Onde é que está a capa e o ciclo e o ouro? Ok, não tem como esconder de Deus e do Senhor, está tal lugar. E aí ele manda o povo: vai lá, prender a tenda de Acã e pega o que tem lá. Ou seja, não expôs ele. Isso é uma coisa que temos que aprender. Quando nós entramos em uma palavra de revelação, a gente não pode expor, a gente tem que ter cuidado em amor. Aqui ele fala: filho meu, dá glória a Deus, que Deus revelou algo, né? Cara, eu não estou te destruindo, eu estou te ajudando, sabe? Então a palavra de revelação, ele tem a ver com o futuro e o presente. Acã estava pecando e tinha que descobrir, né? O Acã pecando é presente, o descobrir o futuro. Ou seja, a palavra de revelação funciona desse jeito. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, Falando bastante. Só para eu conseguir até chegar no novo número e remover a palavra de revelação. A revelação a profecia e a palavra de profecia são diferentes. São diferentes. Profecia, ela edifica, conforta e consola. São três em um. Acontece tudo junto. Agora a palavra profecia, ela é uma coisa só. Ou edifica, ou conforta,
ou console, tá? Ou exorta. É uma coisa só. Muitas vezes a gente vai orar para alguém e a pessoa a gente vê que a pessoa está triste, e a gente ora, Deus, nós oramos para que ela possa ser edificada. Deus, tudo que ela fez, o Senhor já perdoou ela, ou seja, você está consolando ela está sendo consolada. Aí ela vai embora e fala, nossa, consolada, ou seja, eu recebi uma palavra de profecia. O problema do crente da nossa época você começa a falar em língua aqui, mas fala em língua, tem pessoas que vão ser daqui e vai falar assim, cara, tive nada, dia do profeta, cara sinistro, cara, mas eu só falei em língua. Todo mundo pode falar em língua, entende? A nossa mente evangélica, muitas vezes a gente não sabe discernir sobre essas coisas, palavra, sabedoria, palavra, conhecimento, a gente acha que tudo é profecia. O cara deu um pulo, é profecia. Se contei história para você já, a gente estava fez um grupo lá no Santa Catarina. E aí foi muito engraçado, a gente estava lá, e lá é praia, assim, enfim, a gente estava bem perto do morro, assim. E estava com uma galera assim, que estava eu com uma pastora amigo meu, que é pastora há muitos anos. E ele era cabeludão, assim. Ele estava encostado numa janelona, assim, que estava de frente para a praia, assim. E eu estava do lado dele, assim, depois da janela. Estava aqui. E os caras tudo orando, e assim, ainda estava assim, estava começando a pegar fogo, assim. De repente, veio uma baratona, velho, desse tamanho, assim, cara, ele veio no cabelo dele, assim, cara, entrou no cabelo dele, assim, cara. Quando ele entrou, ele fez assim, cara, todo mundo, cara, pegou fogo a reunião, cara, o freio, cara, ele enrolado ali, cara, jogava a cabeça pra janela, assim, e os caras vivaram, cara, disse, nossa, cara, que barata santa é essa, velho? Ou seja, o povo é místico, o cara só fez, tipo, ele fez assim, cara, esse movimento, os caras acharam que era uma espadada, né? Cara, e aí, cara, nossa, a casa inteira. Cara, não sei se eu ria, não sei se eu entrava nisso, porque achava que era uma santidade, enfim. Mas achei essa barata, velho. Um já cai. Cara, os caras ficaram assim, cara, começaram a falar, enrolou aquela e já na espada, cara. Esse foi o barato da barata. Esse é. E ele ficou assim, não viu, cara, ele foi na janela, assim, quando ele voltou, cara, tava armamento na sala. E. Que no seu cara, tua barata vivou aqui o negócio, cara, os caras estão tão frio, cara, hoje tá tão frio, cara, com essa barata é coisa de Deus, cara. Ou seja, a gente não consegue discernir. Barata ungida, hein? Ou seja, não consegue discernir, cara, era só uma barata, os caras explodiram em glória, cara. Mas, cara, não tinha nada acontecendo, entende? Só um movimento rápido, cara, tirar a barata, cara, isso eu sempre falo, eu acho muito engraçado. E aconteceu isso, cara. Ou seja, a gente não discerne as coisas do Espírito. Ou seja, quando é do Espírito, a gente acha que não é. Quando é do Espírito, a gente acha que é. Ou seja, quando é barato, a gente acha que é Espírito. Quando é Espírito, a gente acha que é barato. Né? É isso que acontece. Ou seja, a gente tem que melhorar a nossa visão de coisas. Estudo como esse que a gente está dando é apenas para discernir, para trazer clareza. E o que eu estou fazendo agora? Né? A gente já está com o Elcio há muito tempo aqui, ele já sabe discernir, né, cara? É uma palavra de conhecimento isso. É uma palavra de sabedoria, é uma revelação, é uma profecia, porque já passaram o processo, já foi experimentado muito nisso, já sabe. Então, isso é só para a gente poder entender. Então, assim, o que é profecia? É quando a minha palavra, ela edifica, conforta e exorta. Pronto, é isso aqui. Agora, quando só exorta, ou só é uma palavra de profecia. Você não precisa saber isso quando você está fazendo, você tem que. Mas quando alguém faz isso para você, você tem que saber. Quando a gente é usado, não precisa. Eu estou aqui, qual que é? Está com a postura profetizando, só porque eu estou profetizando aqui, mas espera aqui. Quero ver que. Não é que eu estou aqui, sabe? Né? Não precisa disso. Mas se você recebe uma palavra, você tem que saber, não, isso aqui, cara, é uma profecia. Isso aqui é uma revelação. É uma palavra profecia. Isso aqui eu tenho que correr atrás da palavra para poder alcançar a não perder. Né? É isso. Tudo bem? Podemos orar? Amém. Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia. Obrigado. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus fiel, um Deus amoroso sobre as nossas vidas, Pai. E nós queremos, em nome de Jesus, Pai, te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e fez sobre nós até aqui. Obrigado, Pai. Queremos orar, Pai, pela vida do pastor Elcio, da pastora Leite, Pai, os demais pastores, Pai. E dizer, Pai, que o Senhor possa abençoar cada vez mais essa casa, Pai, essa comunidade, Deus. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda-nos, Deus, que possamos levar essas palavras, Pai, com um coração fértil, Pai, em Tua presença, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Convida aí, pastor, o pessoal para
Irmãos, toda quarta-feira, SECAP, aqui na comunidade messiânica Raiz de Davi, Rua Nivaldo Braga, 125758, Capão da Embuia, pertinho do terminal. Venha, vai ser bênção, nós vamos orar por você, você vai aprender coisas sobre revelação, profecia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E sábado, todo sábado tem reunião aqui com o pastor Elcio. Venha, começa 8 horas. Se você é bem-vindo, tá bom? Deus abençoe. Falou, galera. Valeu. Tchau.